Bom dia novamente. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, dando continuidade à nossa disciplina de Semiologia e Semiotécnica 2, né? Onde a gente está fazendo toda aquela revisão geral de exame físico, né? Bom dia, João Lucas. E aí, hoje, né, a gente viu na segunda a abordagem de exame físico mais geral, né? Hoje a gente vai já começar a direcionar esse exame físico para os sistemas, né? E aí a gente vai ver exame físico cabeça e pescoço, tá? Bom, a avaliação da cabeça e do pescoço, né? Ela se dá com alguns objetivos, né? Então a gente pergunta, para que a gente vai avaliar cabeça e pescoço? Sobretudo, gente, para ver ver se a gente consegue, né, determinar a presença de alguma deformidade, né? Ver se a gente consegue revelar, né, a integridade das estruturas do pescoço, do sistema linfático, e se a gente se aproxima, né, se a gente consegue aí detectar a partir desse exame, né, uma relação com a patologia que o paciente está apresentando, né? E em que ponto nós, da enfermagem, vamos poder atuar com as nossas intervenções para reverter essa situação, né? Para melhorar esse processo. E aí, quais são as técnicas que nós vamos realizar, né? As principais técnicas que nós vamos realizar são exatamente a questão da avaliação, né? Da posição da cabeça em relação aos ombros, né? Se a gente tem uma posição dessa cabeça reta, né? Ou se ela é mais pendente para um lado, ou pendente para trás, ou pendente para frente, né? Que seria sinais, né, de algumas complicações, algumas patologias nesse paciente. Normalmente, né, a cabeça ela é mantida nessa posição erguida, né, imóvel e na linha média do tronco. Esse é a apresentação usual da cabeça com relação ao pescoço, com relação ao tronco. A cabeça ligeiramente caída para um lado, ela pode indicar uma perda auditiva ou uma visão unilateral. Por quê? Porque, como a gente vai ter a dificuldade, a gente vai tendenciar sempre aproximar o ouvido ou a visão para esse lado que a gente tem a maior dificuldade, né? E aí isso acaba se tornando um costume e a gente acaba assumindo essa posição com a frequência maior, né? Dentro das técnicas aí de avaliação, nós vamos avaliar o crânio, né? A avaliação de cabeça e pescoço, gente, ela é diferente da avaliação neurológica, né? Do exame físico neurológico, tá? Na avaliação, né, da cabeça do pescoço, a gente vai avaliar o crânio, né? Que é a cabeça propriamente dita, quanto ao tamanho, quanto à forma, quanto ao contorno, né? E isso vai variar, obviamente, com a idade e também com o biotipo, né, da pessoa ou do paciente. E aí a gente vai avaliar e vai julgar com relação a... Professora? Oi? A Milena está pedindo para você aceitar ela. Deixa eu ver aqui. Ela não está aqui para mim, não. Peça a ela para solicitar a entrada de novo. Deu certo? Não veio aqui para mim, não. O objetivo dele é chegar no meio dela e fazer o desafio Blood Mel.
Pronto, agora deu certo. Agora ela apareceu aqui para mim. Então, como eu estava falando, né? E aí a gente vai precisar fazer o julgamento, se essa cabeça ela está com o tamanho aumentado, com o tamanho diminuído, né? E aí a gente vai precisar usar os termos apropriados conforme esse tamanho, tá? E aí também vamos avaliar esse crânio. Abaixa um pouquinho, filho, por favor. Raiandro, abaixa aí o volume. Alterações como lesões, né, localizadas, cistos sebáceos, alguns tumores ósseos, hematoma ou nódulo no couro cabeludo, massas, edema, alguma depressão, enfim. A gente vai estar avaliando, a gente vai estar nessa verificação, né, dessas principais alterações. Também vamos avaliar as características dos cabelos, né? Quanto à distribuição, a quantidade, a higiene, se há presença de seborréia, presença de algum parasita, tá? Por que isso, gente? Porque Professor, a gente... Oi? qual o tema da aula? Exame físico, cabeça e pescoço. Ok. Então, a gente, nesse contexto, né, a gente já pegou, por exemplo, pacientes com a presença de muitos parasitas, né, já com ferimentos no couro cabeludo, com a presença de larvas de mosca, né, que é... Exatamente, João Lucas. Então, isso é fundamental, né, quando a gente se coloca enquanto cuidado de enfermagem, né? A enfermagem, a gente sabe que o cuidado, ele é geral, né? Gente, só um minutinho, tá? Bom, e aí, meninos, voltei. Como a gente estava falando, essas características, né? E isso, gente, vai implicar no cuidado do meu paciente como um todo, né? Eu vou precisar ter essa visão geral, ter essa visão completa do paciente, né? Eu não posso simplesmente olhar esse paciente de forma fragmentada, de forma compartimentada, né? A gente vai ter que realmente fazer essa avaliação, esse exame como um todo. Também vamos palpar as artérias temporais, né? E observar trajeto, elasticidade e a sensibilidade, ver se o pulso ele é palpável, né? Porque isso me dá também já um retorno sobre a condição vascular cerebral desse paciente, tá? A face, né? O que a gente vai estar avaliando na face desse paciente? Sobretudo, a presença de coloração, a presença de manchas e com relação à coloração. Existem algumas patologias, gente, que elas dão sinais na face da sua presença, né? Por exemplo, a gente tem eritema malar, né? A gente tem o lúpus eritematoso sistêmico, ele também dá uma característica na face de escurecimento dessa face, né? Algumas DEGs, né? Que é a doença hipertensiva específica da gravidez, elas também, o edema é tão generalizado que tem edema de face, né? E aí, ao a gente
olhar para uma gestante com esse edema facial, a gente já tem que se preocupar com a questão da pressão dessa paciente, né? Que mais? Por exemplo, traumatismo craniano, que tem hemorragia interna, você tem uma avaliação, né, que é chamada de óleos de guaxinim, né, porque há esse derramamento desse volume sanguíneo para essa região em torno dos olhos, né, então fica escurecido, os hematomas eles ficam, né, visíveis aqui nessa região periorbital, tá? E são pontos, né, são tópicos que a gente vai poder ficar atento, né? Então, a gente precisa ficar observando esses sinais. Também, com relação à simetria, porque também vai nos dar alguma resposta sobre possibilidades de AVC, né? Por exemplo, se eu tiver uma assimetria, se eu tiver, por exemplo, um desvio, né, de comissura labial, algum rebaixamento, né, ocular, pode ser um indício, né, de um AVC ou de uma paralisia facial. Então, são pontos que a gente precisa verificar. É comum, gente, ter uma ligeira assimetria. Se vocês se olharem no espelho, né, profundamente, né, com muitos detalhes, vocês vão ver que a gente tem uma leve assimetria, uma leve diferença de um lado do rosto para o outro lado do rosto, tá? Mas isso não é uma anormalidade, isso é o que é normal, tá bom? Então, a gente não precisaria, né, se preocupar com essa questão, certo? Tem uma outra patologia também neurológica, né, mas que não está relacionada a alterações isquêmicas, que é a neuralgia do trigêmeo, né? A neuralgia do trigêmeo, ela ocasiona dores faciais, né? O trigêmeo é um nervo que ele vem, desemboca aqui mais ou menos em cima da orelha, e ele se bifurca em 3 nervos que vão irradiar aqui toda a região da face, né? Um sobe para a região temporal, o outro vem para a região facial e o outro desce mais para a região da boca, da região mandibular, né? E aí essa neuralgia do trigêmeo, ela ocasiona, né, exatamente, sobretudo a dor, mas também ela pode, com o tempo, né, por conta da inflamação e do edema dos nervos, né, ocorrer uma compressão desse nervo e você ter algumas assimetrias de boca por conta dessa patologia, tá? E aí, a gente vai para a avaliação dos olhos, né? Na avaliação dos olhos, nós vamos ter a pálpebra superior, né? Com os cílios, a córnea, né? A íris, que é essa parte colorida dos olhos, a pupila, que é essa parte central, né? Usualmente de cor mais escura, a esclera, que é a parte branca do olho, e a pálpebra inferior, tá? Essa é a anatomia externa do olho, é aquilo que a gente vai examinar. E aí também algumas, deixa eu ver se eu tenho as alterações. Algumas Professora, alterações, oi? a midríase é a dilatação da pupila? A midríase é a dilatação da pupila.
E a miose é a contração da pupila. É o inverso, né? Um é o inverso do outro, tá? E aí, esse também é um exame, mas a gente vai aprofundar quando a gente estiver estudando lá o exame neurológico, tá? Porque ela é um tipo de avaliação neurológica que a gente faz, certo? Aqui, o que a gente vai olhar de imediato, né? E aí é por isso, gente, que o exame físico, assim, a gente vê de forma geral e depois a gente vai vendo ele por sistemas, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Eu não posso, obviamente, nesse momento em que eu vou estar avaliando os olhos, né, fazendo essa inspeção, não já seria o momento, professora? Obviamente, a maioria deixa esse momento para ver quando ele estiver utilizando a lanterna, né, no exame físico, que é um dos instrumentos que a gente pode necessitar para fazer o exame, tá bom? Porque senão eu pego a lanterna, se eu estou avaliando cabeça e pescoço, eu pego a lanterna para ver os olhos. Aí depois, quando eu estiver avaliando o sistema respiratório, eu vou pegar a lanterna para ver, né, nariz e boca, enfim. Então, usualmente quando a gente, né, está fazendo a avaliação, a inspeção aí do paciente, a gente vai primeiro inspecionar de modo geral e depois a gente volta, né, utilizando algum instrumento que seja necessário para melhorar aí as nossas informações, tá? Bom, sim, como eu estava falando, aqui o que a gente precisa, né, já se aprofundar algumas patologias que vão apresentar características diferentes, né, no olho, né? Por exemplo, a parte da esclera amarelada, ela é sugestiva de algumas patologias que envolvam o fígado, a parte hepática, né, do organismo, como hepatite, por exemplo. A presença de secreções, né, no oculares. Isso, Ariadna. A questão de secreções, né? O olho, ele é o tempo todo umidificado, né, normalmente. Por isso que a gente pisca tanto, né? Cada vez que a gente fecha, a gente envolve o olho, abraça o olho com uma camada, né, de lubrificação. E depois a gente abre o olho e aí ele volta, né, a abrir e aí deixa essa certa umidificação no olho, tá? E aí não é para ter a presença de secreção, né? A secreção ela já seria um sinal de alguma infecção, a presença de alguma infecção, certo? Outra questão, a esclera é para ser branca, né? Então, se tiver algum rompimento vascular, se tiver alguma situação, né, onde ela esteja com um vermelhidão, pode se sugerir, né, pode ser sinal de algum outro comprometimento, tá? Gente, só um minutinho, tá? Ryan, sua aula começou, filho. Venha. Sente aí, ó. Bote o... Desculpa, gente. Então, como eu estava falando, esses tipos de alteração que a gente vai perceber, né, eles já podem ser evidenciados só na inspeção, né? E aí a gente já precisa atuar, trabalhar nesse contexto para direcionar o nosso cuidado, né?
nós precisamos tomar muito cuidado, gente, aí sobretudo nos neonatos, né, ou mesmo nas pessoas com muito tempo de intubação, né, que fiquem com o globo ocular aberto, né, é preciso que a gente tome muito cuidado, porque isso pode vir a comprometer a visão do paciente, tá bom? Já que ele nesse tipo de situação, né? Nesse tipo de situação, a gente tem o comprometimento, né? Não tinha ninguém na sala. E quando estava na hora certa, não, Ariadna, na verdade, não tinha ninguém na aula. Não é nenhuma patologia, né? É exatamente, pode até ser que ele tenha uma diminuição, né, dessa secreção, que vá prejudicar, né, que vai fazer com que ele precise ficar nesse processo de piscar, né, com uma frequência maior, tá? Mas não chega a ser uma patologia, né? Ele sente uma necessidade maior de piscar, né? Que mais? Pode revelar alterações locais ou manifestações oculares de doenças sistêmicas, né? Como eu já falei, icterícia, o próprio hipertireoidismo, né? Quando você tem o olho mais expulso, né? Da face, tá? Alterações visuais pode afetar a capacidade de deambular, né? A gente vai ter essa dificuldade aí. E essa dificuldade, ela inclusive pode provocar, né, acidentes, quedas, então a gente tem que ter todo esse cuidado com o paciente. E aí a gente pode, né, também se utilizar de técnicas de avaliação da acuidade visual. Isso é muito comum, gente, quando a gente vai atuar no programa saúde na escola. Né, no programa Saúde na Escola, a gente precisa fazer a avaliação, né, da acuidade visual das crianças, tá? E aí, obviamente, uma avaliação mais superficial, né? E aí é utilizado esse gráfico, né, de Sneller. E aí esse gráfico, ele é esse que a gente está vendo aqui, né? Para que a gente tenha uma visão, né? Aliás, uma noção de como está a visão das crianças. Obviamente, quando a gente identifica uma acuidade visual diminuída, a gente precisa encaminhar essa criança para fazer uma consulta, uma avaliação oftalmológica mais completa, tá? Algumas técnicas, né, de avaliação que a gente vai ter a questão dos movimentos oculares, né? Pedir para acompanhar um objeto, né? Você coloca um objeto na frente do paciente e aí pede para ele acompanhar só com os olhos, né? Não é com a cabeça, certo? A cabeça parada e aí ele acompanha para que a gente avalie se o movimento ocular ele está ocorrendo satisfatoriamente. E aí a gente tem alguns achados anormais, né? Como o estrabismo, como o nistagmo, né? O estrabismo, você tem ambos os olhos, eles não focalizam um objeto, e aí usualmente isso é por uma alteração muscular ou uma alteração nervosa, né? Hoje em dia a gente já tem, né, a cirurgia de estrabismo, e ela é muito comum, que é o que a gente chama daquele olho vesgo, né? O olho fica numa direção, o outro fica para outra direção. Mas hoje você faz procedimento cirúrgico, rapidinho resolve esse estrabismo, né? E o nistagmo, né, é o movimento mais rápido do olho em uma direção. E aí algumas patologias neurológicas, elas podem causar
essa alteração, tá? As estruturas oculares externas, né, como as pálpebras, os cílios, né, a gente vai ver, com relação às pálpebras, a capacidade, né, de abertura e fechamento, alteração na mobilidade, se tem algum edema, algum processo inflamatório, né? E aí a gente tem algumas definições, né? Na verdade, a gente tem algumas possibilidades, e aí a gente tem as definições, né? Como o logoftalmo, o entrópio, né? No logoftalmo, a gente tem a incapacidade parcial ou total de fechar os olhos. O entrópio seria a inversão palpebral superior ou inferior, né? Porque você coloca... tem algumas pessoas que conseguem fazer isso, né? Essa parte, ela é dobrada para fora. O ectrópio é a pálpebra voltada para dentro, e isso pode ter comprometimento, porque o cílio vai estar em contato direto, né, com o olho. Tira isso da boca que é sujo, viu? E a gente tem a ptose palpebral, né, que é essa queda da pálpebra, né? A maioria da minha família, por exemplo, tem que fazer essa fixação da pálpebra novamente, né, porque a gente fica com a pálpebra caída. E aí tem que fazer para sustentar novamente. Presença de cílios, distribuição, simetria desses pelos, né? Se os olhos estão paralelos, as sobrancelhas se são simétricas, né? E aí, sem a questão da estética, obviamente, né? E aí a gente tem alguns exemplos, né, dessas questões que a gente foi mencionando, né? Ó, percebam aqui, ó, o entrópio, onde eu tenho a pálpebra inferior voltada para dentro, e aí o cílio fica em contato, tanto é que aqui o olho fica irritado, né? E o ectrópio é exatamente a pálpebra voltada para fora, né? E aí você tem uma exposição, né, do globo ocular. E aqui a ptose palpebral, né? Onde você tem essa queda, né, da pálpebra. Técnicas de avaliação, né? A gente vai olhar essas estruturas oculares externas, o globo ocular. Se ele tiver protuso, né? Ou seja, para fora, a gente chama de exoftalmia. E aí é muito comum na presença de tumores cerebrais ou de hipertireoidismo. A gente tem o afundamento do globo ocular, e aí é o que a gente chama de enoftalmia. E isso é muito comum em pacientes com desidratação grave. A gente vai avaliar a conjuntiva, né? Se está rosada, se está pálida. Se estiver pálida, é um sinal de anemia. Se ela estiver amarelada, é um sinal de icterícia. E se ela estiver hiperemiada, é um sinal de conjuntivite. Dentre aí as técnicas de avaliação, nós vamos ter as estruturas oculares externas, né? A esclerótica, que ela usualmente está branca ou amarelada. Se o amarelo for muito intenso, é um sinal de icterícia, né? Ou de hepatite ou de obstrução dos ductos biliares. E ela pode também estar muito avermelhada, que pode ser um sinônimo de hemorragia ocular. Nós, no exame das pupilas, né, vamos ver se elas estão esféricas, negras ou isocóricas, né? E vamos também avaliar, e aí já do ponto de vista neurológico, a contração dessas pupilas, né? E aí a gente tem, né, a miose e a midríase, né, onde a midríase é exatamente a dilatação da pupila, né? E ela é comum. As nossas pupilas, gente, elas são reativas nas situações, né? Como eu estava falando, a nossa pupila ela é fotossensível. Então, quando a gente vai fazer a avaliação da miose e da midríase, a gente faz exatamente baseado na questão da exposição à luz.
né? Quando a gente está com o olho fechado, a nossa pupila tende a aumentar, porque ela quer captar a luz, né? Então, na hora que a gente abre o olho, a tendência da pupila é de fazer a miose, de se contrair, tá? A miose, né? Como eu já falei, ela vai ser reativa à luz e ela pode ser um sinal de paralisia do nervo simpático, né? E a midríase, ela pode sinalizar hipertireoidismo, traumatismo crânioencefálico e alguns tipos de meningite. Quando a gente vai para a avaliação dos ouvidos, né, a gente vai avaliar o aparelho auditivo, né, onde a gente tem, compondo o aparelho auditivo, o ouvido externo, que é toda essa orelha, né, todo esse pavilhão auricular, e o conduto auditivo externo, né, que é esse canal que a gente vê que ele vai adentrar lá para o ouvido médio, ouvido interno. No ouvido médio, né, nós vamos ter a caixa do tímpano e no ouvido interno não é possível a visualização porque ele está localizado, né, atrás da cóclea, né, que é um dos ossos principais aqui da formação do nosso ouvido, tá? Bom, dentre as técnicas de avaliação, nós vamos ter a inspeção do pavilhão auricular, né? Essa inspeção, ela vai apresentar a forma, o tamanho, a posição, né, da aurícula, da orelha, a questão de cor, a questão de simetria, né? A gente vai observar a questão de higiene, né? A presença de deformações congênitas ou adquiridas, né? A presença de nódulos e tumores e hematomas, a presença de processo inflamatório, a presença de sangue, que é o que a gente chama de otorragia, ou de pus, que a gente chama de otorreia. E também a acuidade auditiva, né? A gente faz o teste do sussurro, a gente sussurra no ouvido, próximo ao ouvido, e verifica se a pessoa compreendeu o que a gente sussurrou, né? E aí, obviamente, se a gente vir identificar uma acuidade diminuída, a gente precisa encaminhar para um otorrino. Diga, filho. Então, eu posso brincar. Não, assista a aula, viu? E aí tem alguns exemplos, né, de orelhas, né? Uma orelha com padrão dismorfo, do formato mais usual, mais arredondado, né? Uma orelha com uma presença, né, de um ponto infectado, e aí uma orelha com uma exteriorização maior e com um fechamento, né? Um tipo de orelha desse garante uma proteção menor, né, ao ouvido médio e ao ouvido interno, tá? Bom, na avaliação do nariz, né, o que nós vamos ter? Nós teremos, né, a avaliação da parte externa e da parte interna, né? Nós temos na externa o osso, né, e essa cartilagem que vão sustentar o nosso nariz, obviamente com a pele. E na parte interna, ela é oca, né, separada por um septo, nós temos um septo, uma paredezinha entre um lado e o outro, que vai separar em cavidade direita e outra esquerda, né? Qual é a função do nariz? Ela é a via de passagem do ar que entra e sai dos nossos pulmões, né? Ela também tem uns cílios, né, que eles servem como um filtro do ar, bem como eles têm a capacidade de aquecer e de umidificar esse ar que adentra, né, o nosso nariz, tá? Bom, ele é um órgão do olfato,
né? Ele facilita o nosso processo de fonação, de fala, né? De emissão de sons. E aí, internamente, a gente tem, né, todo esse formato, né, ósseo, aí é um corte lateral, né, onde a gente vai ter os seios da face, a gente tem o seio frontal, né, a gente vai ter a parte óssea, tem o seio esfenoide, todos esses espaços, gente, chamados de seios, né, são os seios da face. Esses espaços, eles são, quando pacientes que têm sinusite, esses espaços, eles ficam cheios de secreção purulenta, tá? É muito comum essa situação. Bom, temos ainda, né, os ossos, né, que são chamados de turbinados. Vamos ter o vestíbulo, que é o ossinho que dá mais sustentação aqui à cartilagem. Os ossos mais voltados para a cavidade oral, mas que eles servem de sustentação para o nariz e toda essa cavidade nasal, né? Onde a gente vai ter palato duro, palato mole, a úvula, né? E a abertura da tuba auditiva, que também tem uma relação direta, né, com o nariz. Nas técnicas de avaliação, a gente vai avaliar forma, tamanho, cor, né? Presença de deformidade ou inflamação, integridade da mucosa, a presença de secreções, uso de sondas, movimento da aba do nariz e os seios nasais, se existe sensibilidade, né? Na avaliação da boca, nós vamos buscar, né, evidenciar se ela é revestida pela mucosa oral. Essa mucosa oral, ela é muito vascularizada e deve apresentar-se íntegra. Ainda nas técnicas de avaliação, a gente vai precisar usar luva, usar espátula. Só um minutinho, gente. Ryan, silêncio, tá bom? Que a mãe tá estudando, tá trabalhando, tá bom? Que trabalhando tempo? Você não tá trabalhando. Estou trabalhando, estou dando aula, isso é um trabalho, tá? Assista a sua aula. Bom, nós temos técnicas, né, dentre as técnicas de avaliação, como eu falei, a gente vai precisar usar luva, né, e espátula para propiciar o abaixamento da língua, né, a liberação para que a gente consiga examinar a cavidade oral como um todo. Vamos olhar a coloração, vamos ver a questão do hálito, do odor do hálito, né? E vamos avaliar os lábios com relação, sobretudo, à hidratação e desidratação. Se a gente tem simetria dos lábios, né? E aí a gente tem aqui um exemplo, né, de uma alteração congênita, que é o chamado lábio leporino, que a criança já nasce com essa fenda, né, chamada fenda palatina, né? Essa fenda, ela, em situações mais graves, ela vai até essa parte inferior dos ossos, né, que suportam aí a região nasal, né? Então, ela vai desde o lábio até internamente o palato. E aí há uma possibilidade muito grande de engasgo, né, da criança por conta de que há uma mistura, né, entre a cavidade nasal e a cavidade oral, certo? E outra possibilidade são ulcerações ocasionadas por lesões herpéticas, né, herpes labial, por exemplo. Há fissuras, né? E aí algumas fissuras são deficiência vitamínica. Então, você tem fissuras tanto internamente como no lábio. E também edema, né? No caso de edema, uma síndrome nefrótica, uma insuficiência cardíaca ou alguma alergia.
você vai ter o edema, né? Sobretudo edema labial, mas edema de toda essa composição aí da boca. Vamos avaliar as gengivas, né? Se elas estão íntegras, se elas têm alguma lesão, se tem algum processo hemorrágico, algum processo infeccioso. A quantidade e conservação dos dentes, a higiene oral, o uso de próteses, né? A questão da língua no tamanho, coloração, integridade, enfim. O palato, a úvula, todo esse componente. E aí a gente vai para a avaliação do pescoço, né? Na avaliação do pescoço, nós vamos ter as estruturas, né? Se a gente consegue identificar aí os músculos, né? Se a gente consegue palpar os linfonodos, né? Os linfonodos, eles são passíveis de palpação, né? E eles têm o tamanho, né, na maioria das vezes, de um caroço de feijão, né? E aí, em algumas situações, sobretudo situações infecciosas, como uma forma de defesa do organismo, esses linfonodos, eles aumentam, né, para que eles consigam produzir uma quantidade de linfócitos, né, suficiente para reagir a esses processos infecciosos, certo? E aí, esses linfonodos acabam aumentando, né, de tamanho. Vamos também avaliar a artéria carótida, né, que é uma das artérias que nós vamos fazer a palpação. As veias jugulares, né? As veias jugulares, gente, quando você faz a avaliação, a inspeção, né, do pescoço, usualmente a gente não consegue vê-las. Quando é que a gente vai ver uma veia jugular? A gente vai ver, sobretudo, na avaliação do paciente cardiopata, né? O paciente com problema no coração, você consegue ver a olho nu a congestão, né, da veia cava, certo? E aí, a gente também tem a possibilidade da avaliação da glândula tireoide, né, e da traqueia, né, você consegue palpar a traqueia. Os linfonodos, né, como eu já falei, eles revelam a presença de infecção. Eles também podem revelar a presença de malignidade, né, por todo o sistema linfático. E aí, ele atua basicamente, né, no sistema imune. Com que intenção? Para proteger o corpo, né, de agentes agressores, para remover células lesadas da circulação, providencia uma barreira parcial ao crescimento de células malignas dentro do corpo, e toda essa composição, né? Todos esses pontinhos pretos são os nossos linfonodos, certo? Cada bolinha preta dessas são os nossos linfonodos. Alguns são mais específicos, né, de terem esse aumento, né, como, por exemplo, o parotídeo, na situação em que a gente tem infecção parotídea, né, que é a popularmente conhecida como papeira, tá? Ele cresce tanto que você consegue ver aqui o nódulo, né, o nó, a bola, né, nessa região do pescoço, tá? É como se fosse uma face demasiado. A face? Não? É como se fosse um Não, você vê a bola mesmo. Você vê. Aí, obviamente, como é um processo, né, infeccioso, você tem um edema também de toda essa região. Mas o que você consegue ver mesmo é a bola, é o linfonodo bem crescido, certo? Professora, Certo. teve um paciente na São Joaquim que ele fez a retirada do linfonodo que estava inflamado na axila, Sim. nas duas.
A retirada de linfonodos, ela precisa ser muito bem avaliada. O risco e o benefício, né? Porque os nossos linfonodos, eles são fundamentais para a nossa proteção imunológica, né? Então, aconselha-se que ele só seja retirado realmente, né? Se nós não tivermos outra alternativa, tá? Por exemplo, quem tem linfoma, né? É uma indicação de tirar os linfonodos, né? E aí você tira todos os linfonodos da região do pescoço, né? Uma cirurgia bem complexa, porque tem que tirar um a um, né? Então o paciente fica com vários pontos, né, nessa região do pescoço, até nessa região aqui do colo, né? Mas isso por conta do linfoma, né? A minha mãe, por exemplo, ela tirou o linfonodo inguinal da perna direita. Ela teve um linfoma não Hodgkins, né? Que é um câncer, é um tipo de câncer, né? E aí, em pouco tempo, né, o linfonodo dela cresceu. Eu falei para vocês que ele é do tamanho de um feijão, mais ou menos do formato de um feijão. E o dela ficou quase desse tamanho, gente, né? O linfoma dela. Então, ficou muito evidente, né, na região aqui da virilha. E aí, quando a gente foi fazer uma ultrassom, né, foi constatado exatamente que era um crescimento, né, o linfonodo dela que tinha um tamanho muito aumentado, né? E aí foi indicado para retirar esse linfonodo sem fazer biópsia, retirar na íntegra, né? E mandar para a biópsia depois que retirasse. Porque, às vezes, a maioria das situações de suspeita de câncer, né? Primeiro você não manda fazer uma punção, né? Para poder ver se retira ou não. No caso dela, foi indicado para retirar total e mandar a peça na íntegra para patologia, né? Para o estudo patológico. E aí, no estudo anatomopatológico, foi evidenciado que era um linfoma não Hodgkins. E aí, se tivesse puncionado, né? Ou seja, ele é encapsulado. Se você tivesse puncionado e o conteúdo interno tivesse extravasado, ela poderia disseminar o câncer, porque as células elas iriam cair na corrente sanguínea, né? E como foi retirado, né, dessa forma, só precisou fazer quimioterapia, mas depois ela ficou curada, né? Graças a Deus. Isso já tem bem mais de 15 anos, porque eu tenho 15 anos de casada e isso foi anterior ao meu casamento. Então, faz mais de 15 anos, graças a Deus, e ela não teve mais nada. Agora, a pele dela, a perna dela não tem a menor proteção. A perna dela, vez por outra, fica demasiada. Ela já teve erisipela nessa perna, né? Então, é uma perna que ela não tem proteção nenhuma, porque exatamente o que protegia era o linfonodo. Bom, ainda na avaliação do pescoço, a questão da tireoide, né? Ela se localiza na parte ínfero-anterior do pescoço, né? Aí nos meninos que têm o pomo de Adão, é acima do pomo de Adão, né? Um pouquinho, por trás e acima, né? Nós, mulheres, a gente consegue localizar percorrendo a traqueia, né? E aí a gente consegue identificar e ela parece uma borboleta, né? Ela tem asas, ela tem laterais. Então, a gente tem, na traqueia, a gente vai ter a tireoide, né? E esse exame da tireoide, se existirem nódulos grandes, a gente consegue, só na palpação,
sentir esses nódulos, tá? Porque ele é muito superficial, não tem gordura. Por mais gordinha que a gente seja, né? Como eu sou gordinha, não tem gordura nessa região. Você consegue palpar a tireoide todinha, certo? Já falei, né, dos lóbulos laterais e a avaliação da traqueia e da tireoide, elas alertam para potenciais malignidades, né? E aí é o que eu falei, você vem seguindo aqui o caminho, né, da traqueia, aí você tem esses dois ossos mais planos, né? Ossos nessas duas estruturas mais planas, e aí abaixo disso você vai ter a borboletinha. Aí você vem para um lado, vem para o outro e consegue palpar, né? E aí, o ideal é que quando nessa palpação você peça inclusive para o paciente engolir saliva, que é para você ver se algum nódulo corre nos seus dedos, né? Ainda nas técnicas de avaliação, a gente vai ver o tamanho e simetria. O paciente sentado de frente para o examinador em hiperextensão leve, né? Não é quebrado todo para trás, só uma hiperextensão. E a gente vai observar exatamente simetria dos músculos, alinhamento da traqueia, engurgitamento das veias jugulares. Então, quando você faz esse movimento, aí sim você pode até conseguir ver as veias, né? Mas o engurgitamento é mais comum quando a gente tem patologia cardíaca. E o pescoço em hiperextensão, você também vai conseguir avaliar a presença de massas, né? E a questão da tireoide, como eu já falei. Principais alterações vão ser edemas, né, causados por infecções locais, um aumento da tireoide, testar os músculos do esternocleidomastoide e do trapézio, né? Então, você vai também fazer uma avaliação da sustentação desses músculos, porque quando eu tenho essa normalidade, esses músculos são capazes, né, de garantir a mobilidade do pescoço de frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo, né? Fazer toda a rotação. A questão da amplitude normal, sem desconforto ou tontura, né? Ou se eu tenho uma amplitude limitada por alguma lesão, né? No nervo craniano, algum espasmo, alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, o que nós temos ainda? Na inspeção dos linfonodos, né, a gente viu a quantidade de linfonodos que nós temos nessa região. Então, com a cabeça erguida, né, a gente vai palpar toda essa área do pescoço, onde estão distribuídos os linfonodos, subir aqui para essa frente das orelhas, né, descer toda essa região, desce no pescoço. Se os linfonodos não são visíveis, então a gente não tem presença de inflamação. Se você consegue palpar os linfonodos, examinar ambos os lados para ver se eles são semelhantes. E quando os linfonodos eles não são facilmente palpáveis, na palpação, a gente vai avaliar se eles são superficiais e não firmes, né? Porque eu também posso ter a possibilidade de ter, né, tumores paralelos, juntinhos, ali vizinho, né, aos linfonodos. Na inspeção da traqueia e da tireoide, né, a gente vai palpar a traqueia, vai pedir para o cliente deglutir e vai observar e palpar a movimentação da tireoide. A tireoide, gente, ela é pequena, lisa e sem abaulamento, sem nódulos, né? E o aumento do volume da tireoide, ela pode revelar um nódulo ou um bócio, que é a disfunção da glândula, tá? Dúvidas, perguntas com relação ao exame físico da cabeça e do pescoço? Não, professor.
Pois é, Ariadna. De Natal. Pois é, Otacílio, você perguntou se a cirurgia é segura, né? A gente vai ter todas essas possibilidades, tá? É porque hoje ele tá aqui de frente comigo. Como eles não estão tendo mais aulas presenciais, aí tá em casa e tá 100%. Né? Os outros dias é porque ele estava na escola nessa hora, né? Por isso que eu fui pro hospital segunda-feira para conseguir dar aula mais calma para vocês. Dúvidas, perguntas? Vocês viram que eu coloquei lá no grupo a atividade, tá? Porque eu tô tendo dificuldade, já abri até um chamado para TI, eu não estou conseguindo inserir atividades no ambiente virtual. Vou tentar hoje mais uma vez, eles pediram para eu tentar hoje, podia ser uma instabilidade do sistema ontem. Mas para vocês ganharem tempo, né? Eu já mandei ontem no grupo, tá? Já com o sorteio, né? De qual teoria cada dupla vai ficar responsável e também o que que eu quero de cada teoria. Vocês não vão apresentar aquela atividade, né? Isso, eu coloquei lá o e-mail para onde vocês vão enviar, né? Se por acaso eu não conseguir inserir a atividade no ambiente virtual. Se eu inserir a atividade no ambiente virtual, vocês vão enviar pelo ambiente virtual, certo? Mas aí eu vou dando esse retorno para vocês. Até o dia 15 de março, tá? Bastante tempo para vocês realizarem a atividade, tá bom? Vamos lá para a chamada. Alana, Jonathan, Micaele, Ana Cássia, Analice, Ariadna, Vitória, Francisco, João Lucas, Gleilson, Otacílio, Leudilane, Maria Ellen, Maria Tainã, Milena, Robson, Sara, Valderline. Alguém não está aí presente? Alguém, desculpa, gente. Alguém que eu não chamei está aí presente? Bom, vou parar aqui a gravação, tá? A gente continua